Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo. E eu estou feliz mais uma vez de estar com vocês para trazer uma palavra, para trazer esse estudo bíblico desses 4 livros maravilhosos que são os Evangelhos, que, que nos falam da história, nos falam dos feitos, dos milagres, né? Nos falam do ministério do Senhor Jesus Cristo. E temos muito a aprender deles. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. Eu peço que dê like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com todos os grupos de WhatsApp, Instagram. Compartilhe com aquelas pessoas que seu coração mandar, que precisem de uma palavra e precisem de um refrigério espiritual, tá bom? No capítulo anterior, no estudo anterior, a gente viu o batismo de Jesus, tirou umas conclusões fenomenais ali. O Espírito Santo nos trouxe uma mensagem fantástica, e aprendemos muito com ele. Hoje vamos a dar continuidade a esses eventos e vamos ver o que aconteceu depois. Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo, que desceu em forma de pomba, e o Pai abriu o céu e falou: esse é meu filho amado, e eu tenho gozo nele, eu me comprazo muito com ele. E depois desse evento, o que será que aconteceu? Bom, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo número 4, a partir do versículo 1, e vamos a ver a tentação de Jesus, tá bom? E a palavra de Deus diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui vemos como o Senhor, depois de um momento de exaltação, um momento bem bonito, seu ministério, receber o Espírito Santo, o próprio Espírito leva ele ao deserto. Então, já podemos ver que quando nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo também, o próprio Espírito nos leva ao deserto. Está passando por um deserto, está passando por uma situação difícil, o Espírito Santo está contigo para te auxiliar, para te fortalecer nesse momento difícil. Aconteceu com o mestre, então conosco também, tá bom? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha isso. O Senhor Jesus jejuou 40 dias e noites. E claro que vai ter fome. Ele estava encarnado em corpo humano. Ele estava sentindo todas as nossas fraquezas. Fome, sede, dores, E depois de estar no deserto, só assim, dormindo, não estava dormindo em nenhum lugar protegido, passava calor de manhã, porque o deserto é quente de manhã, de dia, e frio à noite. E além disso, com fome, sem comer. Então, falou que teve fome. Então, o tentador, o diabo, aproximando-se dele, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então aqui vemos como age o inimigo. Ele espera um momento de fraqueza, no caso, uma fraqueza física. Jesus estava sentindo fome, e ele chega lá e fala: opa, está passando fome porque você quer. Se você é filho de Deus, pega essas pedras, fala, transformem-se em pães. Você acha que Jesus não tinha poder para isso? Claro que ele tinha. Mas vamos ver o que ele falou, o que ele fez. Será que ele converteu as pedras em pães?
Vamos ver o que está escrito. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então vemos a Jesus que ele ataca a tentação com a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o inimigo fez uma tentativa de desviar o ministério de Jesus, fazendo lembrar para ele os benefícios que ele tinha quando ele era Deus, em forma de glória. Tá bom? Então, tá passando fome porque você quer. Converte as pedras em pães. Mas Jesus sabia que se ele fazia isso, todo o seu ministério ia cair. Tá bom? Então, ele falou, só a palavra, ele falou, está escrito: não só de pão viverá o homem. Então, o homem pode ter fome, mas o alimento dele sempre deve ser a palavra de Deus. O alimento espiritual superior ao alimento físico. Tá bom? Então é muito importante. Aqui tiramos uma lição de como o inimigo, ele aproveita os momentos de fraqueza. Por exemplo, quando você se converte, você vem com várias fraquezas, iniciando o seu ministério. Às vezes você era adito à bebida, às vezes você praticava muito adultério, você praticava pornografia, você roubava, etc. E o diabo, quando você deixa de fazer tudo isso, aceita Jesus e começa a ter uma vida nova, restaurada, porque o Espírito Santo te dá isso. Às vezes será dito para fumar. Você em algum momento vai sentir fraqueza, porque sua carne é fraca. Seu espírito está pronto, como falou o Senhor, mas sua carne é fraca. E você vai sentir uma fraqueza por essas coisas. E aí o diabo vai aproveitar e vai te tentar. Ele vai colocar situações a seu redor. Para quê? Para que você caia, se desvie. Entendeu? O que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas você tem que resisti-lo. Você tem que resisti-lo. Resiste ao diabo e ele fugirá de você. Entendeu? Ele está como um leão ao seu redor, procurando quem pode devorar. E você é um alvo dele. Mas a palavra fala que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, tem que ler as Escrituras, tem que saber as Escrituras, porque se você não sabe o que não pode fazer, como você vai vencer a tentação? Então aqui está escrito tudo o que você deve fazer para manter uma vida de santidade. Tá bom? Vamos continuar a ver o que aconteceu. Bom, aí Jesus, o diabo certamente o deixou, mas em outra ocasião. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, levou Jesus a Jerusalém em espírito. Olha como o diabo pode fazer. Jesus estava no deserto, longe da cidade. Então, ele arrebata Jesus do deserto e coloca ele no pináculo do templo de Jerusalém, o lugar mais alto, às vezes da cidade, ou um dos lugares mais altos. Tá bom? E fala assim, e lhe disse: se és filho de Deus, olha aí, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:
Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, o diabo faz essa manobra com Jesus e fala para ele: trava o orgulho dele, testa o orgulho dele. Ué, se você é filho de Deus, atira-te. Porque na palavra de Deus está escrito. Olha como ele usa a palavra. Só que ele amolda a palavra de acordo aos desejos que ele quer transmitir. Ele fez uma... Ele usa aqui o Salmo 91. Olha como o diabo conhece a palavra de Deus. Só que ele usa ela para te enganar. Então, se você não é conhecedor da palavra, você pode cair. Entendeu? Então, fala, atira-te, que está escrito que a seu sangue ele dará ordem para que te segurem. Você não vai tropeçar com nenhuma pedra. Mas o que Jesus fazia? Sabe que Jesus se atirou? Olha aí. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus queridos, tentar a Deus é um erro total. O diabo às vezes pode te falar: você não é já filho de Deus, você não aceitou Jesus, ele não é seu pai, ele não é seu irmão, seu amigo. Então faz isso que ele vai te salvar. Entra lá naquele lugar perigoso, ninguém vai te tocar porque você é filho de Deus. Come qualquer coisa, nada vai acontecer com você, você é filho de Deus. Vai lá, faz esse pecado, faz esse outro, ele vai te perdoar. Você é filho de Deus. Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Cuidado com essa manobra do inimigo, tá bom? Você é filho amado de Deus, você já entregou sua vida para Jesus, você tem vida eterna, mas você tem que viver em santidade e nunca tentar o Senhor. Então, nunca faça coisas pensando que por ser filho de Deus você não vai sofrer, tá bom? Cuidado. Bom, Jesus ganha essa segunda briga e, posteriormente, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha aí atacou pesado. Aí atacou essa ânsia de poder que o homem tem, de riqueza, de poder. Então ele levou um monte, falou, olha aí, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, da época. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ele pediu adoração. Já não tentou comer tempão, tira-te que ver se Deus vai te ajudar. Não, ele falou, eu quero adoração. É o desejo dele. Ele quer ser adorado, igual que a gente adora o Senhor. Porque ele é um imitador. Entendeu? Ele é um imitador. Então, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso. Sabe por quê? Porque ele tem poder neste mundo. Jesus falou que ele é o príncipe deste mundo. A ele foi dado poder para governar aqui. Tá bom? Então, se ele é o príncipe deste mundo, ele pode te dar tudo que este mundo tem a te oferecer. Então falou, se prostrado me adorares, todas essas riquezas, todos esses reinos, eu te darei. Então Jesus lhe ordenou, olha aí, lhe ordenou. Então você pode ordenar-lhe também a ele. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto.
Com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Então, meus queridos, aqui vemos uma coisa interessantíssima. A ordem que Jesus dá e fala que só Deus é digno da adoração. Então, a idolatria cai por terra. O diabo ele vai querer que você o adore de diferentes formas. Não é nem pessoal. Você adorando o dinheiro, você adora o diabo. Você adorando imagens, você está adorando o diabo. Você adorando as coisas deste mundo, você está adorando ao inimigo. Só Deus é digno de adoração. Só Deus deve ser o alvo de nossas orações, de nosso louvor, de nossa adoração. Tá bom? Então, vemos de novo como o Senhor usa a palavra de Deus para enfrentar a tentação. Se Ele está falando aqui que você enfrenta a tentação com a palavra, você tem que saber e conhecer a palavra. Então, meus queridos, aqui nós vemos nesta passagem 4 verdades importantes. Primeiro, que o diabo não é um ser mítico. Não é um ser mítico, não é um ser lendário. Tá bom? Não é uma ideia subjetiva. Ele é real. Ele é um anjo caído, ele é perverso, ele é maligno, ele é assassino. Ele é o Deus desse século, o príncipe deste mundo. Tá bom? E ele age sem trégua. Não descansa. Ele não tira férias. Ele é o adversário da nossa alma. Então o trabalho dele vai ser sempre fazer-nos cair em tentação. Tá bom? Segundo lugar, que a tentação ela é inevitável. Todos vamos ser tentados. Não há pecado em ser tentado, meus queridos. Não é pecado ser tentado. Foi o Espírito Santo que compeliu Jesus ao deserto. Não é propriamente Satanás quem está atacando Jesus. Tá bom? Mas é Jesus quem está invadindo o território de Satanás. Então ele vai lá. Você vai ser tentado. Você vai ter que, às vezes, fugir. Evitar os lugares onde Satanás governa mais. Onde existem pessoas que ele pode usar. Onde existem situações e momentos que ele pode usar. Se você não está forte espiritualmente, evita os lugares que podem te fazer cair. Se você gosta de bebida, você não pode estar indo aos bares. Você vai ser tentado lá. Se você é adicto à pornografia, evita sites pornográficos. Você vai ser tentado lá. Tá bom? Então, muito cuidado. Terceira verdade, a tentação vem nas horas mais esplêndidas da vida. Vemos que Jesus acabou de sair do Jordão. Ele, cheio do Espírito, foi conduzido ao deserto. Tá bom? Não houve intervalo entre a glória do batismo e a dureza da tentação. Bom, Jesus vai logo do sorriso aprovador do Pai para a cilada do maligno. Saiu da água do batismo para o fogo da tentação. A tentação não foi um acidente, mas um apontamento. Bom, não houve nenhuma transição entre o céu aberto do Jordão e a escuridão medronha do deserto. Entenderam? Então, vida cristã não é uma apólice de seguros contra os perigos. Você vai passar. Você vai ser tentado. Tá bom? O mesmo Jesus que venceu, a quarta verdade, o diabo nos assiste quando somos tentados. Isso é uma grande verdade. Então, ele, não precisamos temer o diabo, mas buscar refúgio em quem? Em Jesus. Ele é o mais valente que amarra o diabo, saqueia a sua casa e lhe tira os despojos. Bom, ele é o nosso sumo sacerdote, que nos socorre quando somos
tentado. Então, meus queridos, que vemos? Nós temos as armas para vencer a tentação. Palavra de Deus, temos o socorro do Espírito Santo, Jesus. O Espírito de Jesus. Tá bom? E a palavra nos fala. O que aconteceu no final? Jesus ordenou a diabo, retira-te. Não, quando você seja tentado, você fala, retira-te, Satanás. Está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito ao Senhor teu Deus, não tentarás. Tá bom? E ele é o leãozinho que está aí detrás de você para tentar te devorar. Mas quando você o resiste, e além disso usa as armas espirituais que Deus te deu, ele fuge de você. Olha aqui, com isto o diabo deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Quando você consegue a vitória, a tentação, Deus te manda seus anjos para te servir no momento que você está mais fraco. Tá bom? Para te fortalecer nesses momentos de dificuldade. Então, queridos, esta passagem está no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 até o versículo 11. Mas, além disso, também é descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 12 e 13, e no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 até 13. Tá bom, meus queridos? Gostaram do estudo? Aprenderam as lições? Isso aqui é muito importante, porque você vai ser tentado, você vai passar por perigos, e o diabo, ele vai querer te fazer desviar. Mas aqui está as armas que você deve usar para resistir, e o que você deve fazer para não cair, tá bom? O que Jesus fez. Então, meus queridos, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida, para te agradecer por mais um dia de conhecer ainda mais a Tua Palavra e de poder estudar e de poder trazer esses ensinos à nossa vida para nos enfrentar as tentações, e agradecemos a Tua presença sempre nesses momentos para nos apoiar, para nos fortalecer, para nos ajudar. Pai, entra na vida espiritual, entra na vida física, entra na vida financeira desse irmão e dessa irmã e faz deles um renovo e protege-los e ajuda-los e dá-lhe ferramentas para poder resistir às tentações que o diabo vai fazer contra a vida deles. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, estou aqui muito feliz por estar trazendo esta palavra para você. Nos vemos no próximo estudo para continuar estudando os Evangelhos de Jesus. Tá bom? Continuar tirando lições e ensinos para a nossa vida, para colocar em prática. Que o mais importante, além de conhecer a palavra, também é colocá-la em prática. Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com você e a sua família.